Muitos assistiram Dragon Ball GT já com um preconceito, muitas vezes influenciados pela opinião alheia já formada sobre o anime. No entanto, hoje eu pretendo fazer o que eu também não fiz, tirar os preconceitos de lado e analisar de forma fria esse anime do início ao fim, sem os respingos de reiterismo ou sentimentalismo daqueles que, como eu, gostam desse anime. Então vamos começar essa grande jornada e espero contar com todos vocês nela. Uma das primeiras coisas que busquei entender nesse episódio 1 era o que exatamente Goku e Ubi estavam fazendo, já que para uma mera luta ou treinamento, todo aquele show de efeitos especiais me pareciam muito exagerados. Porém, depois eu vi que essa dúvida não era só minha, e tudo me pareceu muito mais claro. O próprio Dendê buscava entender e pergunta a Goku o que exatamente aquilo se tratava, se era uma cerimônia, um exame de faixas ou algo assim. Enfim, seja lá o que foi aquilo, serviu para demonstrar uma coisa. Os poderes de Goku e Ubi naquele ponto já estavam muito além da compreensão do verso de Dragon Ball. O episódio tenta mostrar com clareza isso, ao vermos que eles estavam ao ponto de destruir toda a plataforma celeste. Não era a Sala do Tempo ou algum outro lugar específico, e sim toda a plataforma. Coisa que eu vou ser bem sincero, aqui no momento não lembro de ter visto acontecer isso em outra parte da franquia. Por isso, Dendê criou um local especialmente para os dois lutarem. E na resposta de Goku é que entendemos o porquê. Goku, por todo esse tempo, obviamente focou no básico, treinar em Ubi o controle de Ki, o Bukujutsu, que é a técnica de voar, técnicas de artes marciais, Ki Blast e enfim. Naquele episódio então, como mesmo Goku responde, ele queria lutar de verdade com todas as suas forças pela primeira vez contra Ubi. E bom, o resultado, como eu vinha falando, foi isso. E agora vamos entrar na parte que muitos consideram trágica. Eu certamente não sou o maior fã da gangue Pilaf, e também do desejo que eles fizeram. Mas do conceito das esferas negras, eu não posso dizer o mesmo. Porque para mim é muito bom mesmo. Faz todo sentido existirem tais esferas, elas serem as mais poderosas, considerando inclusive o que a própria obra original apresentou, como naquela cena em que o patriarca diz a Kuririn que a desunião que originou Kami-sama e Piccolo foi um grande erro, já que eles seriam muito mais poderosos se desde sempre tivessem se mantidos como apenas um só ser. Seguindo essa linha de raciocínio, as esferas desse ser serem as finais, ou as verdadeiras, ou as mais poderosas como são apresentadas, caiu muito bem. Inclusive, a forma como eles demonstraram a sua maior grandeza, na minha opinião, foi bem apresentada, através do design do novo dragão, o Ultimate Shenlong, que mostrava que somente através de sua cabeça ele já conseguia completar toda a plataforma, mostrando que seu tamanho nem se comparava com os demais dragões convencionais. Quanto à apresentação da Pan, pode ter certeza que eu não vou querer te convencer que ela não é uma personagem chata. Mas uma coisa eu vou te mostrar que todo esse cenário não é só uma referência à saga do Grande Saiyaman. E as referências foram postas para você pensar sobre elas. Porque qual era o intuito, por exemplo, ou melhor, um dos intuitos dessa saga do Grande Saiyaman? Eu respondo, mostrar a socialização entre a sociedade humana e um ser superpoderoso, um Saiyajin, vivendo entre eles em um ambiente escolar. Porém, diante de todas essas semelhanças entre esses episódios, existe uma diferença. E ela é em relação ao Gohan ser um Saiyajin e a Pan uma Saiyajina. Você me entendeu. Gohan se mostrando extremamente badass por possuir seus superpoderes, só o ajudava socialmente. Ele impressionava garotas, impressionava até os bad boys, e no fim é claro que isso pesou para chamar a atenção da Videl de uma maneira mais... você sabe. E isso no fim acabar culminando em um casamento e uma filha. Porém Pan, ao contrário do pai, só recebeu malefícios socialmente por ser uma Saiyajin.
ainda mais em uma grande cidade onde, ao contrário do que muitos acham, poucas pessoas estão acostumadas com coisas que acontecem regularmente nos torneios e que se conhecem e esqueceram daqueles fatos. Consequentemente, demonstrar todo o seu poder, que ela via como um privilégio, não foi bem aceito pela sociedade. E o anime tenta mostrar isso de uma forma muito clara nessa cena aqui. Não só nela, como também de ponta cabeça através do seu visual. Ou você acha que ela, ao contrário das outras meninas, se vestia de forma rebelde à toa? Lembremos que quem desenhou o visual da Pan foi o Akira Toriyama. Então, o intuito dele desde o início com essa personagem era demonstrar, mais uma vez, os conflitos sociais da sociedade humano Saiyajin em Dragon Ball. E pelo que vi no Super, o Akira também tinha ideias que convergiam totalmente com o GT, como o fato de acontecer tanto no Super quanto no GT o esquecimento do Goku em relação a sua neta. Fora isso, a maneira como os dois são usados, pelo menos nesse episódio, é muito boa. A cena deles reconhecendo juntos o Mestre Kami para depois, enfim, se reconhecerem, foi fenomenal. Mas não sei se o Akira achou fenomenal a personagem ser retratada em grande parte apenas como uma garota traumatizada por conta da rejeição que deve ter sofrido. Ainda mais porque, ao contrário do Gohan naquela época do Z, essa Pan não aparentava ter muito treinamento. Então, consequentemente, se ela tiver uma versão que saiba controlar melhor o seu Ki, como aparentava ser a ideia do Toriyama nas suas últimas produções, teremos uma versão em que ela saberá controlar seus impulsos na sociedade e, consequentemente, podemos ter uma Pan bem diferente dessa. Ou não. Se no episódio 1 eu falei o quanto a Pan socialmente foi rejeitada, esse episódio 2 mostra uma incrível inversão de papéis, colocando o Trunks logo de cara e mostrando o quão ele é diferente da Pan e muito popular. E parece não ter se acostumado com uma vida burocrática de terráqueo. E o interessante desse Trunks é que ele, pra mim pelo menos, é muito indecifrável. Porque ao mesmo tempo que ele não quer levar a vida de terráqueo, ele também não quer levar a vida de um Saiyajin. Acho legal até a forma como esse episódio tratou essas diferenças entre as personalidades dos Saiyajins híbridos. Porque logo após as cenas do Trunks, eles cortam para o Gohan e dão muita ênfase nele e em sua relação com a Terra. Porque diferente do Trunks, o Gohan é totalmente acostumado e já há anos em viver como um terráqueo sendo Saiyajin, e não tem problema nenhum com isso. Tanto que a única coisa que fez ele se levantar para lutar foi o Goku ter cogitado eles se mudarem para outro planeta, cogitando assim uma resolução fácil para o problema das esferas negras. Essa atitude do Goku, inclusive, levanta aquele velho debate sobre ele ser herói, o que definitivamente nessa cena não demonstra ser. O engraçado é que, apesar da Videl e da Tite ficarem surpresas com essa fala do Goku, o Gohan foi o único que levou aquilo de boas como um pensamento natural do seu pai. Agora entramos na parte mais conhecida desse episódio, o Vegeta Bigodinho. Se você for olhar apenas pelo ponto de vista visual, você só vai ter aquela velha resposta de manada de que esse design é muito feio, coisa que ele é, mas você já parou para pensar qual o intuito do próprio autor que desenhou ele? Para obter essa resposta é muito fácil, é só olharmos a cena seguinte, em que o Vegeta aparece em uma sala de treinamento e dessa vez com a sua roupa do final do Z. E essa roupa do final do Z, ela é muito marcante, porque ela mostra o Vegeta a partir do seu design, não mais como um Saiyajin, mas sim como um terráqueo, abandonando quase que de vez toda a sua roupa de batalha, o que ele meio que já vinha fazendo a cada saga, ou melhor, fez a cada saga do Z. Só que, como eu falei, quase de vez, porque o intuito desse design é mostrar um Vegeta dessa vez completamente terráqueo, sem nem calção ou kimono ou algo que fizesse alusão ou lembrasse ele como um lutador ou até mesmo guerreiro. E o interessante daqui é que, diferente de outras vezes que ele até mesmo apareceu assim, ele fez isso aqui conscientemente. Enfim, entramos no título desse episódio, que é um claro trocadilho de que a Pan seria a estrela desse anime, pelo lado negativo, curiosamente. E mais uma vez, não deixaram de deixar claro que essa menina não tem um mínimo controle de Ki,
e que quem ajuda ela a ser tão descontrolada é o Mr. Satan, que não quer desagradá-la de nenhuma maneira. Afinal, como mostram as cenas do dojo, ela é uma prova pública que ele necessitava de que ele e sua família são, entre aspas, os mais fortes de Dragon Ball. E ao que aparenta, esse problema com a idade parece ser de família. Enquanto a Pan quer ser adulta, seu avô sofre da síndrome de Peter Pan. Indo para a parte do lançamento da nave, eu acho até interessante o Vegeta, entre aspas, recordar o final do Z, onde o Goku fala basicamente isso pro Goten e pro Trunks, para eles não deixarem de treinar, lutar, pois a responsabilidade em relação à proteção da Terra seria deles no futuro em diante. E bom, acho que o modo como eles reagiram aqui no GT explica agora o tamanho do espanto e a feição que eles fizeram, meio que contrária, quando receberam esse legado do Goku naquele episódio. Porém, em relação a Pan, não dá pra reclamar que ela não tenha cumprido o que citou, né? Que ela ia manter um espírito de luta. Claro, de uma forma bem ruim, eu sei, mas ela até manteve, não dá pra dizer o contrário, né? Enfim, o que tivemos como resultado disso tudo foi esse trio que, apesar de se conhecerem mutuamente, realmente é muito estranho. Esse arco do espaço começa tirando uma dúvida que muitos fãs têm até hoje, de que o Goten possivelmente teria entregado a luta para Pan no último torneio. Mas olha, ao julgar pelo Trunks, que é superior a ele, também ser humilhado pela Pan ao tentar pegar a chave de controle de sua própria espaçonave, e não, ele não estava brincando aqui, acho que temos uma resposta final em relação a isso. Pousamos no planeta Mega. E bom, vou ser bem sincero para vocês sobre essa pequena saga. Teve horas que eu me perguntei se realmente estava assistindo um episódio de Dragon Ball, porque a quantidade de temas sérios e totalmente ligados à realidade humana, no passado e no presente, mostrados nesse episódio, é impressionante. A chegada dos três nesse planeta já é muito legal, porque aparentemente a população ali mostrada parecia viver em harmonia, bem financeiramente, feliz com seu governante. Então Trunks, Goku e Pan, mesmo diante do infeliz problema na nave que os levaram até aquele lugar, ficaram até felizes em os ver. E claro, posteriormente, quando eles voltaram ali, o semblante não foi o mesmo. Afinal, eles descobriram que aquilo tudo não passava de aparência. Aqueles seres eram, na verdade, manipulados pela mídia, taxados da cabeça aos pés e, na verdade, viviam em extrema pobreza, enquanto seu poderoso governante os sugava ao máximo possível para viver no bem bom, num enorme palácio e bem longe da sociedade. Puxa! Nossa, nem parecem certos países que existiram e existem até hoje. A primeira interação de Goku e Pan com aqueles habitantes foi a mais interessante, já que eles pensavam, por conta dos ansiosos vendedores que os receberam na chegada, que todos ali fossem meras pessoas materialistas que só pensavam no dinheiro. E depois eles descobrem que tudo aquilo era simplesmente o desespero deles de se manterem vivos e entre quatro paredes, para não serem literalmente descartados na rua por Don Quiá. Mais tarde vemos que a Pan foi a única que se questionou o porquê Don Quiá, mesmo tendo muito dinheiro, precisava explorar tanto aqueles habitantes e até turistas como eles em busca de mais dinheiro ainda. E depois eles descobrem que isso não só era parte da megalomania daquele sujeito, mas também o custo de pagar a melhor forma de manter aquele regime, que era se protegendo de revoltas a partir não só de um exército mega preparado, mas também de um guerreiro capaz de não só reconhecer, mas até mesmo lutar como um Saiyajin. E esses dois últimos episódios dessa saga, para mim, foram os melhores até aqui. Em especial o episódio 4. A animação desse episódio é muito, mas muito bonita. As coreografias de cinema de Trunks, Goku e Pan entrando disfarçados na base de Don Quiá, além da música de fundo de circo, para mostrar o que aquele planeta verdadeiramente se tratava, foram, como eu disse,
Cinema. Entrando na parte da batalha, vejo que eles desenvolveram bem o fator que culminou no desejo do trio em lutar contra o inimigo, pois realmente não fazia sentido inicialmente eles lutarem por uma causa que não era deles, já que o objetivo da missão era simplesmente a busca da primeira esfera e antes disso tudo consertar a nave. Mas, no momento em que eles se sentem representados a partir de histórias passadas, idênticas a deles, eles se identificam com aquele, entre aspas, ideal, não mais de uma forma disfarçada, mas explícita. Porém, para mim, o único ponto negativo desses episódios foram eles apresentarem um vilão mega badass, com armas imanentes ao seu próprio corpo, conhecimento sobre seres como Saiyajins, como o Ledik, sem dar uma maior base de desenvolvimento depois para esse personagem, que acabou virando uma verdadeira incógnita. Ao mesmo tempo que ele parecia ser um servo daquele regime, ele não era. Então acabou que até hoje todos se perguntam como ele tinha tal conhecimento sobre o Ki Saiyajin e qual era o verdadeiro fator que prendia esse cara nesse planeta, porque apenas dinheiro deu para ver que não era. Provavelmente eles iriam explorar isso mais e desenvolver ele mais na saga 2 do Don Qian, porque sim, essa saga iria acontecer e ia obter até mesmo a presença do Freeza e do Cell, mas infelizmente ou felizmente ela foi cancelada. Como eu disse, eu não sei muito bem se isso foi bom ou ruim para a série, mas eu tenho certeza que para a nave o enfim controle total de Trunks sobre a viagem veio a calhar. Nos episódios anteriores, como eu citei, cheguei a pensar em não estar vendo o anime certo. E o episódio 6 aterrissou com tudo para tirar qualquer dúvida que eu podia ter, porque ele é um verdadeiro suco de Dragon Ball, especialmente usando os ingredientes que o GT se propõe a utilizar, que é a base de aventura, comédia e diversão características da obra clássica. E com toda certeza o GT entrega muito bem tudo isso nesse episódio aqui. Claro, agregando agora os elementos intergalácticos que não tínhamos na era em que Goku era uma criança, não só na aparência, mas também na idade, e até por isso o personagem é o que mais se diverte no planeta Momasso. A quantidade de vezes que o Goku se encontra extremamente alegre chega a ser contagiante, ou resplandecente, como diz a abertura do anime. Afinal, era como se ele estivesse revivendo suas antigas jornadas sem precisar voltar no tempo e em uma realidade 10 vezes aumentada. Gosto da maneira como esse episódio brinca com o conflito entre Goku e Pan em relação ao protagonismo da série. Aqui nós começamos a ver isso. Claro, de uma maneira mais especial entre vô e neta. Na cena, por exemplo, em que Pan vira a abelha rainha, repare como os produtores do anime usaram a própria personagem para brincar com o fato de terem inserido ela com um protagonismo até às vezes maior do que o protagonismo do próprio protagonista. E esse choque é até mesmo representado em cena bem após todas essas falas. O interessante é que também vemos isso entre Goku e o Trunks, com o Goku, claro, sempre propondo resoluções à la Goku, e infelizmente perdendo essas disputas tanto para o Trunks, tanto para Pan, nesses 3 episódios. Bom, e daqui a pouco você vai entender o porquê usei a palavra infelizmente. Afinal, chegamos nos maravilhosos episódios 7 e 8. Eu até acho a proposta inicial deles legal, porque ele, assim como vários animes, tenta mostrar o imaginário japonês e oriental em relação a desastres ambientais, especialmente, claro, os terremotos, que são muito comuns no Japão. Mas a maneira como eles fizeram e executaram isso aqui em Dragon Ball GT foi a pior possível. E acho que até os personagens devem ter se perguntado se os roteiristas não poderiam criar uma história, um vilão e um planeta mais interessante para eles aterrissarem. Somando isso tudo, ainda temos a continuidade da excelente ideia de colocar a Pan para carregar os rumos do episódio. E claro, quando se coloca a Pan para planejar e carregar os rumos de um episódio que seja de um anime como Dragon Ball, é impossível não dar merda. Sim, com toda certeza eu sou da linha que o Goku tinha que ter tido ainda mais protagonismo do que teve no GT,
porque isso evitaria muita porcaria, como esse plano ridículo da Pan, que tinha como justificativa prezar pela não erupção do vulcão, já que supostamente eles não iriam conseguir lidar com aquilo e, consequentemente, a população do planeta seria afetada. Então, claro, vamos pela linha de dialogar com um inimigo de nível baixíssimo, porque realmente ele e sua habilidade seriam um grande problema para o Goku. Sim, não tem como não dar raid e virar um modo Orgulho Saiyajin nesse episódio aqui, porque pronto, plano seguido. E ele funcionou. Para sujar para sempre a imagem da família do Vegeta e também para dar um brilho muito forçado para Pan de ter sido aquela quem descobriu a verdadeira habilidade do Zunama, que era conseguir prever os terremotos e não causá-los. Então sim, no final das contas, eles usaram de 2 episódios inteiros para poder dar um protagonismo muito forçado para essa personagem e no final de um deles mostrar que nada daquilo teve sentido, porque afinal o vulcão entrou em erupção, a tentativa antes negada do Goku de ir pro fight foi não só necessária, como foi a solução do episódio, enfim. Eu nunca pensei que desejaria tanto ver o arco do Lud depois desses episódios 7 e 8. Esse arco já começa quebrando um dos preconceitos que eu tinha com esse anime, os irmãos Para-Para. A começar pela nave deles, que internamente tem um visual que me agrada muito e que além disso desempenhou o papel de dar o tom cyberpunk que estaria por vir. Além, é claro, do salto de qualidade que aconteceria. Claro, em relação aos episódios anteriores. De cara, já vimos tudo nesse planeta do que o anterior não teve. Só de olhar seus habitantes encapuzados, seu estranho visual, além do palácio sombrio que carregaria mais tarde toda a trama, tornam o primeiro episódio do arco Lud muito interessante. Apesar dele ter tido um papel de desenvolver outros aspectos, como demonstrar as funcionalidades da nave criada pela Bulma, esse episódio foi importante, porque ele começa a dividir aqui muito melhor os papéis de cada um do trio. E finalmente todos perceberam que em relação às batalhas, deveriam se submeter aos planos de Goku, que já teriam facilitado muita coisa e evitado muita tragédia. Não é, Trunks? Acho legal a solução que a Toei encontrou para tentar balancear as batalhas, que muito facilmente o Goku poderia ter finalizado caso eles, a partir dos irmãos Para-Para, não começassem a introduzir aspectos, digamos que sujos, nas batalhas, como a hipnose, mais à frente a magia de Muti. E é legal ver como Goku interage com isso. Até em certo momento, propositalmente, ele manuseia uma espada como se estivesse apelando para o código de luta samurai e implorando por verdadeiros lutadores e não farsantes. Falando primeiro sobre verdadeiros lutadores, quem não demonstrou ser um foi o Trunks, que não interagiu nada bem com esses elementos que eu citei. E em várias das cenas, parecia que ele estava tendo um debate interno por conta das puxadas de orelha que recebeu anteriormente de seu pai. E enquanto o Goku estava lá de boaça, destruindo tudo, o Trunks penava e teve que apelar para o Super Saiyajin para não passar um sufoco ainda maior. Nem sequer lembrava aquele garoto de 7 anos que aguentou uma gravidade aumentada em 150 vezes. Agora falando sobre os farsantes, isso é o que mais tem nessa saga. Toda hora eles criavam um novo fantoche. Primeiro foi o Clérigo, depois o Muti, depois o Doltak, que nem a Pan acreditou que poderia ser o grande chefão, e depois, enfim, o Lud. Aliás, o surgimento desse personagem por si só muda muita coisa nessa saga, a começar pelo próprio castelo, que anteriormente ainda mostrava as almas tentando se soltar da prisão. Porém, a partir do momento em que todas elas foram de fato sacrificadas, agora elas estavam totalmente presas ou totalmente congeladas, como mostra a cena. E a notar pelo desespero de Mil, a ligação espiritual de Lud ia muito além de apenas uma coligação com seus meros servos. A julgar pela reação do cientista após o fracasso de Doltak, não era só Baby que continha células do tal venerável rei Tsufurudin. Eu vinha falando muito mal do Trunks como guerreiro, mas é a partir daqui que ele começa a progredir muito como personagem, pois ele era o único ser entre o trio capaz de notar que aquela guerra não era uma mera batalha usual de Dragon Ball,
mas sim uma guerra biológica. O fato dele querer voltar logo para a Terra é bem enigmático, já que apesar de ser um Saiyajin, Trunks usou como nunca a sua face de terráqueo. E isso, lógico, inclui todo o conhecimento tecnológico que ele só possui graças à sua parte materna e humana de sua mãe. E olha, o episódio posterior fez ele ter que usar seu lado humano e muito, pois pisamos novamente aqui naquela ferida da rejeição que a Pan tanto demonstrava ter. E eu estava errado no primeiro episódio em achar que isso era uma mera ferida, como citei, porque a maneira como a Pan reage a mais essa rejeição, ao ponto de deixar ao acaso o destino da sua própria vida, demonstra que esse seu problema era muito mais profundo do que eu imaginava. E a maneira como eles mostraram isso foi muito boa. E eu diria que ainda melhor, a resolução. Ela, a personagem que antes havia zombado da possível humanidade daquele robô, acaba recebendo o maior gesto de amor que alguém poderia ter, que é dar sua vida para salvar o outro. Mas para mim o melhor momento é quando Trunks percebe a gravidade dos conflitos interiores da filha de Gohan, pois isso desencadeou várias cenas muito interessantes onde o personagem faz literalmente um papel de psicólogo com a Pan, que posteriormente, quem diria, era quem questionaria o Trunks usando a base de argumentos dele para convencê-lo de parar no planeta do Gil. E é incrível como eles desenvolveram tão bem Pan e Gil no planeta Rudess, especialmente a Pan, cujo telespectador começa o anime com um sentimento de desprezo pela personagem e depois isso se torna em empatia, ao ponto do protagonismo dela não ser mais um peso, como ela mesma achava. Chegamos no planeta M2, cujo nome é bem profético em relação à segunda cabeça que realmente comandava todo esse arco, e eles nem disfarçavam isso, com o Baby toda hora aparecendo mesmo sem aparecer. Em relação às máquinas mutantes, o mais interessante é você perceber que apesar delas serem totalmente pré-programadas, ainda é possível ver que, em certa medida, Baby ainda assim deixavam elas terem algum grau de liberdade, como o robô que ajuda a Pan de uma forma entre aspas consciente. E sobre esse robô, para mim, ele tem sim algum resquício biológico, mesmo que mínimo. Talvez por ser programado com algum tipo de memória ou comportamento de algum habitante deste planeta antes dele virar um planeta fantasma. Uma das coisas que para mim corrobora nesse sentido é a cena em que ele conta toda a história daquele planeta antes da chegada das máquinas. Veja que um de seus habitantes que aparece no flashback vivendo normalmente utiliza cores muito similares à daquele robô. Talvez, como eu disse, de alguma forma esse robô até mesmo seja a presença artificial daquele habitante, pois a maneira como ele contou tudo aquilo para a Pan era como se ele mesmo estivesse inserido naquela história. Até em certo momento é notável que a Pan, antes que o chamava de robô descartado, simplesmente começa a chamar ele somente de cientista. Fora isso, foi ótima a forma que eles usaram agora para desenvolver o poder de luta da Pan, pois o fortíssimo laço emocional construído com o robô, misturado com a aparente decepção, fez a Pan, ao contrário do que ela diz, aprender que os Saiyajins ficam mais fortes quando estão com raiva. É engraçado como essa saga tenta fazer as máquinas a todo momento provarem o quanto elas são superiores. Afinal, programadas, elas executam tudo com absoluta eficácia e obtêm vantagem por não serem afetadas por fatores como a emoção, que prejudicam a precisão humana. Porém, o contraste com os Saiyajins é muito legal de se ver, já que eles são uma raça cujos sentimentos, quando são aflorados, são as suas maiores armas. E a maneira como eles exploraram o lado terráqueo dos Saiyajins para surpreender todos os mutantes foi fenomenal. A começar pela cena em que Goku e Trunks ficam animados com Ryuji ao lembrarem do poder de Buu, mas por motivos diferentes. Goku, obviamente, porque queria batalhar com um inimigo ainda mais poderoso. Já Trunks fica animado ao olhar para a base do planeta M2. Afinal, a batalha de Trunks era outra. E apesar dele ter sido o último do trio a ter algum destaque na primeira grande saga do anime, acabou sendo o maior destaque. Trunks, após demonstrar seu grande intelecto
alterando a programação e, consequentemente, o desenvolvimento de Baby, deixa Mil completamente desconcertado de uma maneira única. Afinal, para Mil, Trunks é só um Saiyajin, cujo, em sua concepção, jamais poderiam existir seres dessa raça que não fossem meros primatas ignorantes. E o final desse arco do universo, o mais legal, é que só no último episódio se encerra o arco do Lude, com as preces que antes ouvíamos das vozes dos meros escravos de Mil, agora partirem exatamente dele, pois afinal todo aquele culto religioso não era direcionado nem para Lude nem para Baby, mas sim para o falecido Rei dos Tissufurudins, cujo Baby era uma representação da sua ressurreição. Por isso vemos todo aquele ar meio místico e cerimonial da cena, onde todos acabam até mesmo totalmente cercados por pétalas de rosas. Finalizando esse vídeo, eu acho que essa saga Viagem Universal também poderia facilmente ser chamada como sendo a saga Baby número 1 e a da Terra a saga Baby número 2, porque quase tudo nessa primeira saga se trata de Baby, é incrível. E ela pra mim é uma prova que Dragon Ball pode sim trabalhar com temas, entre aspas, mais sérios e até mesmo nesse âmbito de ficção científica e ainda assim ser bom, ser Dragon Ball e não perder sua essência. De qualquer forma, eu estou ansioso para analisar a saga Baby 2, como eu venho chamando, e espero que vocês também estejam gostando de revisitar o GT aqui junto comigo, dessa vez sem aqueles velhos preconceitos. Então, até a próxima. Para não perder, se inscreva se não for inscrito, ative o sino das notificações e até a saga Baby Terra.